Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais sobre o fundo imobiliário RECT11, tá? Um ativo aí que está passando por alguns problemas de vacância, né? Ele tem um futuro bem desafiador, porém ele tem um case interessante, então a gente vai verificar aqui se vale a pena continuar investindo nele, caso você já tenha, né? Ou se vale a pena começar a investir nesse fundo, um pouco das características gerais dele e tudo isso através do relatório gerencial mensal, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e também ativa os sininhos aí para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá? E qualquer ativo que você queira que a gente analise, só deixa na área de comentários que a gente está respondendo aí todo mundo. Aí sem mais, bora lá pro relatório. Então eu estou aqui no relatório gerencial mensal de junho, tá, pessoal? Que é aquela carta do gestor ao cotista, né, explicando o que está acontecendo com o fundo imobiliário e todas as características de forma geral dele, tá? Então, basicamente, a gente pode perceber aqui que ele é um fundo imobiliário focado em ativos de uso comercial, tá? Então, ele é um fundo de tijolo, né, classificado ali como híbrido, e ele tem esse foco no uso comercial, tá? E ele apresenta aqui uma taxa de administração de 0,17% ao ano, tá? Então, uma taxa bem ok e sem taxa de performance, o que é muito bom também para nós cotistas dele, tá? O resultado dele aqui dos últimos 12 meses, né? Então ele tem correspondido aí a 8,25% ao ano de distribuição ali nos dividendos dele, tá? O que está batendo aí 366% do CDI. Tá? E quando considera a questão do imposto de renda ali no CDI, também aumenta aí para 431% do que ele consegue bater do CDI, tá? Então tem correspondido bem nessa questão de rentabilidade, tá? A rentabilidade passada dele. Okay? O resultado do mês dele, basicamente, ele tem um rendimento aí por cota de 0,60 centavos. Né? Então, 60 centavos aí por cota, que é o que ele distribuiu nesse último mês. Mas tem um grande detalhe, ele está com uma taxa de vacância muito alta, que a gente vai ver depois, e também na parte da receita dele tem afetado bastante. Então, ele só conseguiu distribuir esse último mês esse valor porque teve aqui uma multa de rescisão antecipada, tá? Por causa de uma devolução de alguns andares do edifício Parque Ana Costa. Então isso aqui gerou uma multa aqui de 2,5 milhões, e esse valor foi distribuído para os cotistas já. Então isso aí ajudou a cota a ficar nesses 60 centavos aí por cota, tá? Mas esse valor ele vai provavelmente abaixar para os próximos meses, tá? Justamente porque ele está nesse momento desafiador dessa taxa de vacância alta que ele tem enfrentado também. E a gente vai perceber que o resultado do caixa acumulado também no semestre, que ainda não foi distribuído, é o equivalente a quase aí 2 centavos por cota, tá? Então a gente vai ver depois ali no DRE dele. Okay? Descendo mais aqui, a gente pode perceber os ativos do fundo, então de forma geral ele tem 88% em imóveis, tá? E em torno de 11% aí em CRI, tá? Então também tem um valor em renda fixa e outros ativos, mas basicamente quase 90% aí dos ativos do fundo é imóveis, então realmente ele representa bem essa parte de fundo imobiliário de tijolo, tá? A distribuição aqui sobre cota de R$100, né, então 60 centavos, que foi batendo sempre o CDI, e o CDI considerando o imposto de renda também, tá? Ele tem esse gráfico aqui. E mais aqui para baixo a gente pode perceber um pouco mais da distribuição mensal nos últimos 12 meses. Então ele tem distribuído aqui em torno de 8,25% ao ano, tá? Que dá um resultado mensal de 0,69%. Então aqui a gente pode perceber que tem reduzido um pouco, aqui abaixou para 0,60% na distribuição mensal deles. E isso aí continua tendendo a baixar para os próximos meses, tá, pessoal? Então esse é o grande desafio aí do gestor de conseguir coordenar isso aí, tá? O patrimônio líquido dele é basicamente constável aqui, estável, tá? E aqui um pouco mais sobre o portfólio do fundo. Então a gente pode perceber que ele é diversificado, tá? É multi-inquilino, multi-imóvel, multi-região também. Mas basicamente ele tem esse desafio na taxa de ocupação dele aqui, ó, de 0% no Alphaville aqui de São Paulo, tá? Aqui também na Barra da Tijuca, que tá afetando bastante aqui, que está com 50%, né, de taxa de ocupação. Então são alguns desafios aí do gestor de conseguir voltar a ocupar esses imóveis, ok? E os CRIs alguns CRIs que ele possui também indexados ao IPCA aqui nesse caso, tá? E também com o vencimento mais longo aqui, 2031, 2033, 2027. Isso aí está dando uma certa segurança nessa questão, tá? Aqui um pouco da participação por imóvel, classificação dos imóveis dele também, e aqui a gente pode ver a taxa de vacância dele, ó, de 33%, tá? Isso aí tem afetado bastante,
esse fundo, como eu falei para vocês, né? E é o grande momento desafiador dele para os próximos meses, tá? Como o case dele, de forma geral, é interessante, tá? Ele tem imóveis bons, que são bem localizados, então o gestor ele pode realmente conseguir fazer isso e voltar a ser ocupado rapidamente, tá? Mas é um desafio que a gente tem que ficar de olho se ele vai realmente conseguir executar, tá? Então, o grande... Você como cotista, né? Se você investe por longo prazo, então o negócio é manter, né, realmente esse fundo imobiliário na sua carteira, ou caso você realmente queira começar a investir nele, teria que verificar se o preço dele está ajustando esse risco que ele tem tomado atualmente, tá? Basicamente aqui mais para baixo vai mostrar um pouco do portfólio dos edifícios do fundo, tá? Edifício e tal, os parques também. E mais aqui embaixo aqui os CRIs também, que ele está investindo, tá? E aqui o DRE que eu falei para vocês, basicamente nessa parte aqui, ele mostra o lucro líquido regime caixa, tá? E quanto que distribuiu. Então a gente pode perceber que ele distribuiu menos, né, do que o lucro líquido, gerando ali um pouco de caixa, né, para esse fundo, tá? Que o resultado acumulado do fundo regime caixa nesse semestre e que não foi distribuído é de 0,0177 por cota, tá? Então ele distribuiu um pouco a menos. Aqui na questão da liquidez e na média de negociação diária sempre tem aumentado bastante, a gente pode perceber no gráfico aqui de evolução de investidores que tem crescido bastante o número de investidores nesse fundo, então é um fundo que tem tomado certa notoriedade ao longo do tempo, tá? E um pouco mais aqui sobre a gestão dos recursos dele também, né, as emissões e tal, e aqui o restante do relatório mostrando a localização ali, alguns dados sobre o terreno, sobre o imóvel que estão para alugar, tá? Então o restante do relatório vai ser inteiro sobre isso aí. Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês de características gerais do fundo era isso, tá? É um momento bem desafiador para ele e cabe a nós investidores saber analisar o risco e retorno que isso aí pode trazer para nossa carteira antes de tomar qualquer decisão. E basicamente o que eu queria trazer para o vídeo era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ele é um fundo, como eu já falei para vocês ali, que ele tem um futuro desafiador, mas o case dele é bem interessante. Então eu quero saber de você se você investiria nesse fundo imobiliário ou não. Deixa aqui na área de comentários sua opinião, né, sobre esse fundo, se você é cotista ou não. E qualquer outro tipo de ativo imobiliário que você queira que a gente analise, também é só deixar na área de comentários que será um prazer ajudar vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até mais.